Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Lembrando que você pode rever nossos programas nas redes sociais, pelo Facebook Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, ou então no YouTube como Painel Saúde. O programa dessa semana fala sobre mitos e verdades em nutrição. Participa do programa conosco a nutricionista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Ana Célia Aires Delosso. Ana, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Fábio. Bom recebê-la no programa novamente. Nossa, faz tempo. Sempre. Faz tempo e as dicas são sempre muito valiosas, né, Ana? Nem sempre fala. que você vem, é um programa que tira muitas dúvidas que a gente tem no dia a dia sobre alimentação saudável, balanceada, afinal, qual a alimentação ideal. E hoje, principalmente, sobre mitos e verdades em nutrição, que a gente tem muita dúvida, o que é verdade, o que não é, né, que a gente ouve, né, principalmente na internet, tem muito disso, né? Falar, olha, tal alimento combate isso, tal alimento emagrece, use aquela cápsula que elimina a gordura. Então a gente fica com aquilo na cabeça e quer saber, né, de uma pessoa que tem a propriedade para falar se é mito ou se é verdade. E lembrando que a Ana Célia Aires Delosso, além de nutricionista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, é também docente da PUC São Paulo e da Universidade Paulista Unip e tem especialização em nutrição. É isso, Ana? É isso mesmo. Nutrição clínica. Quando a gente fala em mitos e verdades em nutrição, a gente quer saber quais são aqueles alimentos que realmente são benéficos para o nosso organismo. São muitos os mitos envolvidos? São, bastante. A gente tem bastante mitos envolvidos e a gente acredita que é pelo próprio mercado, né, alimentício, que se aproveita um pouco de algumas propriedades que muitas vezes não são totalmente verdadeiras em relação a determinados nutrientes, né? Então hoje a gente tem mesmo isso e pela facilidade, né, de toda a mídia hoje explorando tudo isso, então eu acho que fica alguma coisa que possa passar um pouco mais sombrio em relação à verdade do que é o nutriente dentro do nosso organismo. Ana, quando a gente fala em nutrição, o que é ideal hoje para o nosso organismo no dia a dia? O que a gente precisa para ter uma alimentação saudável ou balanceada durante o nosso dia a dia, né? Dentro das nossas atividades de acordar de manhã, ir para o trabalho, voltar, fazer todas as nossas atividades rotineiras em casa e no trabalho. O que é o ideal? Então, o ideal, na verdade, é um hábito alimentar saudável, né? Então, esse hábito alimentar saudável que a gente preconiza dentro, né, da ciência da nutrição, são coisas, na verdade, que que nós deveríamos fazer, assim, até inconscientemente. Da mesma forma que você escova seus dentes todo dia pela manhã, que você nem precisa lembrar disso. Então, é fazer um bom café da manhã, certo? Que a maioria das pessoas não faz, começa a trabalhar, toma um cafezinho, toma alguma coisa e depois só vai fazer esse café da manhã, 10, 11 horas da manhã. Então, isso é um erro, né, dentro da nutrição, quer dizer, não condiz com a ciência. Você fazer pelo menos, no mínimo, de 3 a 4 refeições diárias, né? Você fazer as suas refeições principais comendo devagar, né? Você se hidratando bem, porque o organismo precisa das quantidades de líquidos, né? Principalmente para poder fazer o metabolismo, ou seja, conseguir deixar essa substância alimentar que a gente se alimenta, a carne, o arroz, o feijão, digamos assim, numa forma que o organismo consiga absorver no seu sangue e que isso vai nos representar energia. Então, na verdade, são princípios de um hábito alimentar correto, né? Não comer muito à noite, principalmente quando você já ultrapassou a sua juventude, certo? Então, assim, você já está nos seus, né, juventude após os 40, 35, 40 anos, porque o metabolismo, a nossa taxa basal, ela decai um pouco com a nossa idade. Então, são fatos. E a prática da atividade física, evitar, né, vícios, não que você nunca vai tomar uma bebida alcoólica, nunca eu vou, né, mas
fazer isso regradamente, moderadamente. De forma controlada. É verdade, né? Então, porque todas as vezes, né, Fábio, que a gente come muito rápido, porque, na verdade, a gente não está nesse mundo sozinho dentro. Então, você vai ter que participar de todas as alegrias, de todas as tristezas, de todos os desafios que a nossa vida vai. E, muitas vezes, inconscientemente, a gente vai descontar isso na alimentação. Então, se você já tem um princípio de um hábito e que isso, de uma forma ou de outra, tem que vir dos exemplos, tem que vir da família, tem que vir aonde você come, porque senão não tem, né? Não tem razão de Você tocou ser. num ponto assim principal e chave. A nutrição, ela está relacionada diretamente com a educação? Sim, a educação nutricional, com certeza, e com a disciplina. Eu diria mais a educação, que também, né, faz parte da disciplina. Né? Não educação só de bons, né, os bons hábitos, mas também a parte da educação nutricional. Tá, mas eu estou querendo dizer, ela começa ali dentro de casa. A gente cresce vendo os pais se alimentarem, a gente pega esses hábitos. Se os pais, né, se o filho é educado, né, desde pequeno, a fazer, né, ter esses procedimentos que você bem colocou, como o bom café da manhã, ter uma alimentação saudável já desde as primeiras horas do dia. Né, ter essa alimentação de 3 em 3 horas, né, ingerir líquidos e assim por diante, como você bem colocou. É educacional? Vem de pai para filho? O filho se baseia na alimentação dos pais? Com certeza, absoluta, absoluta. E a gente vê várias situações de meu filho toma muito refrigerante, meu filho come muito doce, come bolacha antes do almoço, come isso. Quer dizer, aonde esse filho encontrou isso? Ele saiu para comprar? Né? As escolas, então é tudo uma educação. É o né? que está ali dentro de casa. É o que está ali né? dentro. É o que você e o oferece. exemplo, quer dizer, uma mãe, se ela não come verduras, legumes e frutas, não é possível ensinar ou querer que a criança... O melhor exemplo são os pais. Né? Os pais, a escola, que também é educacional. Lógico que você não vai deixar tudo, mas é uma parceria. Né? Essa vida é uma parceria. E hoje, cada vez mais, com os nossos trabalhos, com as nossas obrigações, as crianças acabam ficando em períodos maiores nas escolas. Né? E aí existem as tentativas, claro, das políticas governamentais de realmente colocar alguma coisa saudável. Né? E é uma briga, porque a gente tem a mídia junto, as publicidades que também querem vender. Então, quer dizer, né, toda essa parte empresarial que acaba engrossando esse caldo, com certeza, da gordura. Só que hábitos. Isso vai cair diretamente na saúde. Né? Então hoje a gente vê crianças, normalmente com 8, 9 anos, que já tem um colesterol alto, que já tem problemas com, às vezes, a metabolização dos açúcares. Por quê? Porque a gordura, como eles não têm uma prática, né, de atividade física, muitas vezes, que fica muito em computadores, sem, né, fazer um gasto energético compatível, eles ter acabam... atividades, né, que compense, que né, compense. Que gaste mais calorias, né? Exatamente. Então é tudo educação mesmo, como você falou. Né? Educação e disciplina. E disciplina. Ana, você falou da boa alimentação já desde o café da manhã. Quando a gente pula etapas na nossa alimentação diária, isso reflete diretamente de forma negativa para o organismo? Se a gente for pensar, quer dizer, precisa ver o que você... pular etapas, por exemplo. Eu saí de manhã e pulei meu café da manhã. Com certeza. Corri, tomei um cafezinho preto, pulei, não tive uma alimentação com leite, com frutas, pães, manteigas, queijo. Pulei o café da manhã. Né? E tomei um cafezinho preto. Pular etapas, isso reflete diretamente no meu organismo? Diretamente no seu organismo. Afeta meu sistema imunológico? Seu sistema imunológico também. Também. Com certeza. Toda vez que a gente faz uma alimentação assim, que você vai pulando, esquece de fazer qualquer alimentação ou não deu o tempo, o nosso grande problema é que a próxima refeição, ela vai tentar descontar aquilo que você não fez antes. Certo? Veja bem, se é um dia ou 2 dias, isso não vai refletir tanto, eu vou dizer assim. Hoje não deu tempo de tomar, mas eu normalmente faço meu café da manhã. Agora, se isso for um hábito que na maioria das vezes... E tem outra questão, Fábio, as pessoas que... Eu percebo, né, muitas vezes dentro mesmo da minha prática clínica, que as pessoas que começam a fazer isso, quando elas tentam voltar ao hábito, elas não se sentem bem tomando. Então elas acham que o leite faz mal, aí elas têm a intolerância à lactose, ou daí elas têm que tirar algum alimento porque come e não se sente bem, porque aquilo não fazia. Então, sempre que você for voltar e para começar, você tem que começar com poucas quantidades, mas já colocar coisas diferentes para o seu organismo sentir que são coisas diferentes.
né, que ele vai estar metabolizando. Então, pular etapas sempre vai fazer mal. Por quê? Porque a próxima refeição você vai acabar descontando aquilo que você não comeu, você não vai conseguir se saciar, você vai simplesmente matar a fome. É aquela lei da compensação. Exatamente. Eu não tomei um café adequado de manhã, saí correndo, e na hora do almoço eu tento compensar de forma exagerada. E uma coisa, ela vai levando a outra. Por quê? Quando você chega para almoçar, que você não tomou o seu café da manhã, você está com fome. Com certeza você vai comer mais rápido do que você deveria. A gente tem um princípio através dos estudos, a hora que você coloca o garfo na boca são 9 minutos para esta refeição, para que o cérebro consiga entender que você começou a se alimentar, que é a fome e a saciedade. Então, o que acontece? Quando você come muito rápido, você não se saciou e você comeu sem se saciar. Dali 5, 10 minutos você vai sentir fome de novo. E não é fome, na verdade. E nessa questão da compensação alimentar que a gente está colocando, o indivíduo chega e fala, olha, eu almocei muito bem, comi bem, né, mais do que eu deveria, porque eu não janto, né? Eu não costumo jantar, ter o hábito de jantar. Então, eu tenho um almoço reforçado, como muito bem no almoço, tomo um lanchinho à tarde para eliminar a janta. Isso é correto? Não é correto. Na verdade, é um dos princípios assim, eliminar totalmente não vai conseguir. É muito difícil, por quê? Porque quando você fala que você tem um almoço, você tem uma quantidade de calorias. Mesmo que você faça isso reforçado, você tem segurando isso uma capacidade gástrica em quantidade que limita isso. Certo? Você não vai poder comer, se o seu estômago tem uma capacidade de 450 a 500 gramas, você não vai comer 700, porque é 350 para o almoço e 350, porque no seu estômago não vai dar isso. Você vai se saciar antes, ou vai achar que está na fase prandial, quer dizer, o seu alimento já está dentro do seu estômago e você não vai sentir mais fome. Então, o que é verdadeiro a gente dizer é que não que você vá eliminar. Às vezes, comer menos é justamente para você levantar e fazer aquele seu bom café da manhã. Mas um grelhado, uma salada, certo? As pessoas que gostam mais dos lanches, então fazer esses lanches em casa, com pães integrais, um peito de peru, às vezes até, entendeu? Modificar um pouco os recheios, colocar um pouco de saladas dentro desse pão, fazendo o seu sanduíche natural. Incrementar um pouco mais. Incrementar um pouco mais, mas fazer alguma coisa, tomar um líquido, comer uma fruta, né? Tomar um derivado lácteo, né? Ou um próprio leite, ou um iogurte, alguma coisa. Eu acho que eliminar não dá, porque nunca você vai conseguir fazer essa alimentação plena e falar, não, eu já consegui comer tudo que eu precisava no meu dia, só agora no almoço. Não tem como ser feito isso. Tá certo. Mitos e verdades em nutrição. Se você tem alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. A gente faz um breve intervalo, voltamos já já. Queria aproveitar, né, os nossos amigos que nos assistem, o Painel Saúde, que é um sucesso, a toda a equipe, né, do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, um excelente final de ano, que 2015 seja com muita saúde, com muitas realizações, junto da nossa família, dos nossos amigos, e que tenho certeza que será um ano maravilhoso para todos nós. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Gostaria de desejar um Feliz Natal a todos do IOS, todos os funcionários, pacientes, tudo de bom para o ano que vem, né? Melhoras e saúde para todos. Um beijo. De volta com o programa Painel Saúde, que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Lembrando que você pode conhecer melhor as duas unidades, o corpo clínico do Instituto de Oncologia, que é referência na cidade de Sorocaba e toda a região, pelo site oncologiasorocaba.com.br.
Participe também do nosso programa pelo nosso e-mail painelsaude@gmail.com. Hoje o tema é muito interessante, é mitos e verdades em nutrição. A gente conversa com a nutricionista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Ana Célia Aires Delosso, e também docente da PUC São Paulo e da Universidade Paulista Unip. Ana, mitos e verdades na área da nutrição. Vamos lá. Uma pessoa, a produção preparou aqui vários mitos e verdades. Uma pessoa pode consumir farinha de linhaça diariamente? Pode consumir a farinha de linhaça diariamente, é saudável. Sem problema. É saudável. Quais são as questões que a gente pede dentro da farinha de linhaça? Ela é até um alimento funcional, se a gente for falar, quer dizer, depois a gente vai estar falando em relação ao alimento funcional, que é aquele que além da propriedade, digamos assim, nutricional, de ter um nutriente importante como carboidrato, lipídio e proteína, ele tem algo mais que ajuda o organismo. No caso da semente, da linhaça, da farinha de linhaça, o que a gente tem de importante nela é que ela é um fator antioxidante, ou seja, ela consegue digamos, modular a nossa resistência ao organismo. Então, é importante que a gente consuma, sim, a linhaça diariamente. Não tem nenhuma restrição. Diário. O que se fala, né, é que a gente não compre a farinha, que você compre a semente de linhaça, ela pode ser dourada ou a escura, e você faça triture ela normalmente em casa. Ou tenha um local apropriado que você confia para comprar. Porque, às vezes, né, existe uma mistura de algum tipo de farinha junto. Então, para você pegar a linhaça verdadeira, seria importante que você... Pura. Isso, exatamente, para ser mais pura, né, seria isso. Em relação a colocar em cima, porque é o que a gente coloca nos alimentos, evitar um pouco, eu acho, as refeições principais de almoço e jantar. Por quê? Na verdade, pode ter algumas propriedades dentro da linhaça, que sempre existe, que são chamados fitatos. E às vezes eles vão quebrar um pouquinho a não absorção de outros nutrientes, como o ferro, minerais principalmente, entendeu? Então é preferível que a gente coloque isso em sucos, em iogurtes, em frutas, que é muito importante. Então, jogar farinha de linhaça numa salada de fruta ou alguma fruta que você vai comer pela manhã, isso é sempre muito saudável. São estas as questões só. E não também substituir, por estar usando diariamente ali a farinha de linhaça, substituir por outras refeições, né? Sim, com certeza. Ela vai ser apenas um complemento da sua alimentação. A principal fonte dela é carboidrato, né? Na verdade, porque ela é um grão, então ela vai ter carboidrato, ela vai ter também uma proteína vegetal, porque a linhaça ela é, né, um óleo que foi tirado, e tem as cápsulas de óleo de linhaça também, que você também pode, tá, para quem não quer tomar, né, coisa. Tem um pouquinho de diferença em termos de absorção, mas de uma forma ou de outra é muito saudável. Outro mito ou verdade em nutrição preparado aqui pela produção do programa Painel Saúde. Cápsulas de óleo de cártamo reduz a gordura abdominal? Na verdade, elas reduzem, certo? Mas é claro, você veja bem, elas vão ajudar porque é uma gordura boa que vai fazer uma competição, que a gente fala, dentro do nosso organismo. Só que isso só vai ser ajudado se você tiver uma prática de atividade física e se você comer com moderação. O que nos causa a adiposidade abdominal? Na verdade, normalmente é a fermentação que ocorre. Então, bebida alcoólica fermenta, vai dar barriga? Vai. Açúcar livre, que a gente fala, que é a sacarose, os doces, essas coisas, fermentam. Que normalmente vão produzir nossa ingestão do dia a dia. Exatamente, a ingestão do dia a dia. Então, se você faz um controle moderado, né, não precisa nem ser só o óleo de carbono, quer dizer, é um ômega, né, que a gente chama, que é um tipo de um ácido graxo que faz parte de uma gordura. Então ele vai realmente fazer uma competição e vai conseguir, é como se eu fosse falar de frações do colesterol. Uma delas dentro dessas frações, LDL, uma é boa. Então ela faz o carreamento, ela não deixa grudar nas artérias as gorduras ruins. Então de uma forma ou de outra ela vai sim ajudar. Mas não é se você não é de jeito nenhum, a substância você pode milagrosa tomar que vai eliminar toda a sua gordura. De jeito nenhum. Você tem mesmo que estar fazendo alguma prática, está imbuído em fazer uma reeducação alimentar, estar disposto, né? Porque a gente até falou em relação à educação nutricional, né? Que eu falei, a disciplina, certo? Então saber que você vai ter o dia, saber que você... Mas quer dizer, para a sua saúde, para você se sentir cada vez melhor. Então isso é importante. Além do que, a adiposidade abdominal é uma das predisposições para as doenças cardiovasculares, que ainda hoje é a que mais mata no Brasil. Está aí no ranking
as doenças primeiras cardiovasculares. colocadas, Ainda né? Ana, batata doce ou abacaxi ajuda a emagrecer? Mito ou verdade? Na verdade, mito. Mito. Eu diria mito. Por quê? Veja bem, a batata doce em relação à batata inglesa, vamos comparar primeiro os dois e já falamos do abacaxi. Entre batata inglesa, que é a batata comum, e a batata doce, a diferença que tem é em relação a índice glicêmico. O que seria o índice glicêmico de um alimento? É justamente a velocidade com esse açúcar chega dentro do sangue pela quantidade de insulina que você tem. É na hora que certo? a gente, ao ingerir o alimento, ele já dispara o açúcar. Ele já dispara o açúcar. Então, eu tenho que escolher menores índices glicêmicos, como é uma alimentação para um diabético, ou quem está acima do seu peso, vamos dizer, para não elevar e fazer com que... Porque, na verdade, quando você tem esse tipo de diabetes, que a gente chama, ou aquele pré-diabetes, que fala, eu estou ficando diabético, alguma coisa, o que quer dizer? Que a sua gordura, ou seja, o seu sobrepeso está impedindo que a insulina haja da maneira como ela tem que fazer com que o açúcar entre para dentro da célula e não vá para o sangue. Mas ela não consegue agir. Então, o organismo tem uma resistência, exatamente. Mas é mais ou menos aquela coisa que a insulina ela não está conseguindo exatamente. reter ali e cumprir a função dela. Exatamente. Então, existe até uma lista de alimentos que tem menores índices glicêmicos. O arroz é um dos campeões, o arroz branco. Se eu coloco uma fibra nesse arroz, que é o arroz integral, diminui muito o índice glicêmico dele. E eu posso até comer maiores quantidades. Por quê? Porque esse arroz ele vai ser a metabolização dele vai ser mais devagar e vai dar tempo dessa insulina, na verdade, chegar e cumprir um pouco, uma metade, o seu papel. Claro que muitas vezes precisa ser ajudado com algum tipo de medicação. Então, a batata doce, na verdade, ela tem essas fibras. Então, o índice glicêmico da batata doce, ela é muito pequena. E o que acontece quando nós comemos as coisas de índices glicêmicos altos? Se eu não tenho uma prática de exercícios acompanhando esse gasto, né, a única forma que o organismo tem de guardar energia, e ele sempre vai reservar, porque ele não sabe em qual problema nós vamos nos meter, não é verdade, assim, de problemas, então o organismo tem a reserva, vai ser no tecido adiposo. E esse tecido adiposo é o açúcar que se transforma em gordura, né? Então, lógico que para o atleta, que é o que o pessoal fala muito, come a batata doce, porque ela tem baixos índices glicêmicos. E porque ele tem uma carga de atividade alta, né? Exatamente, porque a forma dela é... Agora, para emagrecer, na verdade, fica difícil, porque, veja bem, a batata doce, ela tem tantas calorias quanto tem a batata inglesa. É simplesmente a forma da metabolização dela é que é diferente. Então, por isso o atleta gosta, entendeu? Ela é importante, por exemplo, você pode substituir depois dos 35, você comer um pedaço de batata doce, um purê da batata doce, fica muito gostoso, porque ele fica meio adocicado e tal, e você pode fazer isso, comer com carne, né? Carnes cortes magros, ou mesmo frango, fica pratos muito gostosos com a batata doce. Do abacaxi? O abacaxi, na verdade, ele é uma fruta, vamos dizer assim, desintoxicante do organismo. Então, o que eu vou perder? Não é gordura, é líquido. Tá ele certo? É bom para digestão. É digestão, exatamente. Existe uma enzima dentro do abacaxi que chama bromelinas, né? Como tem no mamão, que é a papaína, né? Além dela ter o poder, muitas vezes, de dar uma amaciada na carne, etc., a gente pode estar utilizando. Aí que é comum o pessoal falar colocar o abacaxi na carne. Exatamente. Então, coloca ou o abacaxi ou até as cascas no mamão, e aí depois de um churrasco, sempre é importante. Por quê? Porque é um grau de toxicidade maior que você tem, você toma uma bebidinha, você, né, come uma carne vermelha que tem um grau de toxicidade maior, etc. Às vezes a quantidade de gordura também é maior. Então, você cai muito bem. Se for uma verdura, também cai bem, mas o abacaxi, ele é uma fruta muito boa. Às vezes, após o churrasco, o pessoal coloca na grelha, dá uma assada. Exatamente, é comum, fica né? gostoso. Hoje o pessoal só até não pode regar muito de açúcar. E né? não exagerar no açúcar, né? Porque senão tira um pouco a propriedade, mas ele é muito bom. Ana, mito ou verdade? Couve-flor e brócolis ajuda a prevenir o câncer. Sim. Verdade? Verdade, verdade. Eles são considerados alimentos crucíferos, então pelos trabalhos. Na verdade, também é um fitoquímico, ou seja, um alimento funcional, né? O alimento que tem nele é o isocianatos, né? Que estão presentes dentro do brócolis, da couve-flor, desses alimentos. Eles têm uma produção maior de gases, mas dentro do organismo ele pode se tornar anticancerígeno, que a gente chama uma das propriedades funcionais por conta desse fitoquímico
que age, né, digamos assim, na carcinogênese, ou seja, na formação dos tumores, vamos dizer assim, né? Então ela vai ser importante. Em termos de quantidade disso, isso tem que ser um hábito. Isso que eu ia perguntar, já que ele é todas as coisas, e exatamente. tem esse efeito benéfico. Sempre quando o pessoal ouvir falar em alimento funcional, entenda-se que isso tem que ser diariamente. Ele só funciona se for assim. Não adianta eu comi de vez em quando. Eu comi ontem, eu como a cada 15 dias eu como. Eu como, pelo menos, entendeu? Então tem que ter algumas coisas, porque os crucíferos são, né? Então você tem, não precisa ser necessariamente só o brócolis ou só a couve-flor. Todos esses, o nabo, ele é um pouco crucífero. Quer dizer, existem alguns alimentos que têm essas propriedades. A couve de Bruxelas, entendeu? Então eles deixam, né, a casa assim bem perfumada, né? Por conta do enxofre que tem dentro da Constituição, mas é super importante. Benéfico, né? Benéfico, verdade. Ana, açaí combate a anemia e o colesterol alto? Mito. Mito? Mito. Com certeza mito. Na verdade, o açaí, né, ele tem até algumas propriedades de, vamos dizer assim, um pouco, ele vai ter uma gordura um pouco melhor, como tem o abacate. Entre açaí e abacate, eu até preferiria o abacate no caso de combater colesterol, porque você pode dizer isso em relação a até... Né? Então, no caso do açaí é mito. É mito. Você tem o quê? Uma caloria boa. Você tem, depois não é, o açaí, na verdade, você come sempre ele com batido com algumas coisas, né? Então, mesmo fibra, incrementa um pouco. Não tem grandes assim. É uma fruta muito boa, entendeu? Ela até é um bom café da manhã, né? Tem muitas pessoas que gostam de comer. Ele é muito gostoso quando você come com digamos assim, grãos, né? Integrais, granola, todas essas coisas é gostoso, entendeu? Mas não que ele tenha essas propriedades, assim, a anemia principalmente, né? Ela vai ter mais no ferro M, junto com o ferro, digamos, o ferro de origem vegetal, né? Que seriam dos vegetais verdes escuros, e a carne, o fígado, os miúdos que vão ter. Esses sim vão combater. E junto a vitamina C, né? Porque ela ajuda a fazer essa absorção do ferro. Mas em relação à anemia, de maneira nenhuma. Ana, que bom. Teríamos muito mais perguntas aqui para a gente saber a respeito se são mitos ou verdades, mas nosso tempo chegou ao final. Programa muito bacana, muito bom, deu para esclarecer e tirar com certeza muitas dúvidas de quem está nos acompanhando. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Painel Saúde. Imagina. Seja sempre bem-vinda. Estou sempre à disposição. O programa Painel Saúde conversou com a nutricionista Ana Célia Aires Delosso, nutricionista do Instituto de Oncologia de Sorocaba e também docente da PUC São Paulo e da Unip. Para você, se você tem alguma dúvida, nosso e-mail fica sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. A realização do Painel Saúde é sempre com o apoio total do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã com mais Painel Saúde.